Você está assistindo a uma história que mudou o mundo, mas que foi escondida, distorcida e reduzida a fragmentos por séculos. Hoje, você vai conhecer a história completa de Maria Madalena e Jesus Cristo, não como a Igreja contou, mas como os Evangelhos revelam e como a história tentou apagar. Prepare-se para descobrir quem realmente foi essa mulher extraordinária, qual foi seu papel na vida e ministério de Jesus, e por que sua história foi silenciada durante quase 2000 anos. Antes de começarmos essa jornada reveladora, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma história completa que o mundo tentou esconder. E agora, vamos mergulhar nessa narrativa que o Vaticano preferiu manter nas sombras. Estamos no século I na Galileia, uma região ao norte de Israel dominada pelo Império Romano. Jesus de Nazaré, um carpinteiro que se tornou rabino itinerante, caminhava pelas estradas empoeiradas, pregando uma mensagem revolucionária de amor, perdão e transformação. Ao seu redor, um grupo de seguidores crescia, não apenas homens, como era comum na cultura judaica da época, mas também mulheres, algo absolutamente escandaloso para aquela sociedade patriarcal. Entre essas mulheres estava uma figura que se tornaria uma das mais controversas e mal compreendidas de toda a história cristã. Seu nome era Míriam de Magdala, conhecida em português como Maria Madalena. Magdala era uma próspera cidade portuária às margens do Mar da Galileia, um centro comercial conhecido pela indústria de peixe salgado e tintura. Maria não era uma pessoa qualquer. Evidências históricas sugerem que ela vinha de uma família abastada, tinha recursos próprios e educação, algo raro para mulheres daquela época. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 2, registra algo crucial sobre Maria Madalena. O texto afirma que Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Na linguagem do primeiro século, essa expressão podia significar uma doença grave, sofrimento mental intenso ou opressão espiritual profunda. Não sabemos exatamente qual era sua condição, mas sabemos que era severa e que Jesus a libertou completamente. Essa cura transformadora não foi apenas física ou espiritual, foi o ponto de virada absoluto na vida de Maria. A partir daquele momento, ela dedicou sua vida, seus recursos e sua lealdade total a Jesus e seu ministério. Lucas prossegue descrevendo que Maria Madalena, junto com Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, assistiam a Jesus e seus discípulos com seus próprios bens. Aqui está algo fundamental que foi esquecido por séculos. Maria Madalena não era uma seguidora passiva, ela era uma patrona ativa do ministério de Jesus. Ela usava sua riqueza pessoal para financiar as viagens, alimentar o grupo, providenciar hospedagem. Sem mulheres como Maria Madalena, o ministério itinerante de Jesus provavelmente não teria tido os recursos materiais necessários para alcançar tantas cidades e vilas. Mas a história de Maria Madalena foi, ao longo dos séculos, completamente distorcida. No ano 591, o Papa Gregório Magno proferiu um sermão que mudaria para sempre a percepção sobre essa mulher. Ele declarou que Maria Madalena, a pecadora anônima que ungiu os pés de Jesus em Lucas capítulo 7, e Maria de Betânia eram a mesma pessoa. Com essa declaração papal, Maria Madalena foi transformada de discípula e financiadora do ministério em prostituta arrependida, uma narrativa que não tem absolutamente nenhum fundamento nos textos evangélicos. Os evangelhos nunca chamam Maria Madalena de prostituta. Os evangelhos nunca dizem que ela era a mulher pecadora que ungiu Jesus. Os evangelhos nunca a confundem com Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. Essas são 3 mulheres diferentes, com histórias diferentes, mas a Igreja medieval, por razões teológicas e políticas, fundiu suas identidades, rebaixando Maria Madalena de apóstola a prostituta penitente. Essa distorção durou mais de 1400 anos, até que, finalmente, em 1969, a Igreja Católica oficialmente separou essas identidades, mas o dano à reputação de Maria Madalena já estava feito na consciência coletiva ocidental. Voltemos agora à história real, a história que os evangelhos contam.
Durante os 3 anos do ministério público de Jesus, Maria Madalena esteve presente. Ela estava lá quando Jesus pregava nas sinagogas, quando ensinava nas colinas, quando curava os enfermos, quando alimentava as multidões. Os evangelhos a mencionam repetidamente, sempre entre as mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia. Ela não era uma curiosa ocasional, era parte do círculo íntimo, uma discípula comprometida que abandonou sua vida confortável em Magdala para seguir um rabino itinerante. E então chegamos ao momento mais sombrio da história humana, o dia em que a luz do mundo foi extinta por mãos humanas. Jesus foi traído, preso, julgado ilegalmente, torturado e condenado à crucificação. Os evangelhos registram que, enquanto a maioria dos discípulos homens fugiu apavorada, temendo pela própria vida, as mulheres permaneceram. Mateus capítulo 27, versículo 55, diz que estavam ali, observando de longe, muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir, e entre elas estava Maria Madalena. Maria não abandonou Jesus quando a situação ficou perigosa. Ela estava lá ao pé da cruz, testemunhando o horror da crucificação, a agonia prolongada, o sangue, os insultos da multidão, a escuridão que cobriu a terra. João, no capítulo 19, versículo 25, registra que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Enquanto os líderes que Jesus havia escolhido se escondiam com medo das autoridades judaicas, Maria Madalena demonstrava uma coragem extraordinária, permanecendo até o último suspiro de seu mestre. Mas a história não termina na cruz. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado do madeiro às pressas porque o Shabat se aproximava. José de Arimateia, um membro secreto do Sinédrio e seguidor de Jesus, pediu permissão a Pilatos para sepultar o corpo. Ele, junto com Nicodemos, envolveu o corpo de Jesus em lençóis com especiarias aromáticas, como era o costume judaico, e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha, nunca antes usado. Mateus registra que Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam ali, sentadas em frente ao sepulcro, observando onde Jesus era colocado. Quando o grande sábado, a Páscoa judaica, terminou, Maria Madalena foi a primeira a agir. Marcos capítulo 16, versículo 1, registra que, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para ir ungir o corpo de Jesus. Era costume judaico preparar adequadamente os corpos para o sepultamento, mas a pressa do sexta-feira à tarde havia impedido isso. Agora, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo. João, que registrou o encontro mais detalhado, descreve no capítulo 20 que Maria foi sozinha ao sepulcro, muito cedo, sendo ainda escuro. Quando ela chegou, viu que a pedra havia sido removida da entrada do túmulo. Imagine o choque, o terror, a confusão. Seu primeiro pensamento foi que ladrões de túmulos haviam violado o sepulcro, algo comum naquela época. Ela correu de volta para onde Pedro e João estavam escondidos e disse: "Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram." Pedro e João correram até o túmulo. João, sendo mais jovem, chegou primeiro, mas não entrou. Pedro, com sua natureza impetuosa, entrou imediatamente e viu os lençóis de linho jazendo ali, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, não jazendo com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Os detalhes eram estranhos. Se ladrões tivessem roubado o corpo, por que removeriam os lençóis? Porque o lenço estava cuidadosamente enrolado. João entrou, viu e creu, mas os discípulos voltaram para onde estavam hospedados, ainda sem entender completamente o que havia acontecido. Maria Madalena, porém, não foi embora. Ela ficou do lado de fora do túmulo, chorando. Aqui temos um dos momentos mais tocantes de toda a narrativa do Evangelho. Enquanto chorava, ela se inclinou para olhar dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: "Mulher,
por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Maria se virou e viu alguém de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela pensou que fosse o jardineiro do local. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Maria, ainda pensando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. O desespero em sua voz é palpável. Ela estava disposta a carregar sozinha um corpo morto, se apenas soubesse onde encontrá-lo. Então Jesus pronunciou uma única palavra que mudou tudo. Ele disse: Maria. O modo como Jesus disse seu nome, a entonação familiar, a intimidade, fez tudo se tornar claro. Ela se virou completamente para ele e exclamou em aramaico: Rabone, que significa meu mestre. Maria tentou se segurar a Jesus, mas ele disse algo misterioso: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus deu a Maria Madalena a missão mais importante da história humana. Ela se tornou a primeira testemunha da ressurreição, a primeira pessoa a ver Jesus vivo após sua morte, e a primeira evangelista encarregada de levar a notícia aos discípulos. A tradição cristã antiga chamou Maria Madalena de Apostola Apostolorum, a apóstola dos apóstolos, porque ela foi enviada para anunciar a ressurreição àqueles que seriam os fundadores da igreja. Maria correu até os discípulos e anunciou: vi o Senhor, e relatou tudo o que Jesus havia dito, mas a reação dos discípulos foi de descrença. Lucas, capítulo 24, versículo 11, diz que as palavras das mulheres lhes pareciam como desvario e não creram nelas. Aqui vemos o preconceito cultural do primeiro século. O testemunho de uma mulher não era considerado válido nos tribunais judaicos. Os discípulos homens simplesmente não acreditaram em Maria Madalena até que Jesus mesmo apareceu a eles. Mas por que Jesus escolheu aparecer primeiro a Maria Madalena? Por que não aos discípulos homens, aos líderes que ele havia preparado por 3 anos? A resposta revela algo profundo sobre o caráter de Jesus e seu relacionamento com Maria. Ele apareceu primeiro a quem mais o amou, a quem demonstrou a maior lealdade, a quem não o abandonou na hora mais sombria. Maria Madalena representava devoção pura, fé inabalável, amor incondicional. Ela não seguia Jesus por ambição ou interesse, como alguns dos 12 que discutiam sobre quem seria o maior no reino. Ela o seguia por gratidão, amor e compromisso total. Após a ressurreição, os evangelhos mencionam Maria Madalena mais uma vez. Em Atos capítulo 1, versículo 14, Lucas registra que, após a ascensão de Jesus, os apóstolos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Embora Maria Madalena não seja mencionada especificamente aqui, os estudiosos concordam que ela certamente estava entre as mulheres presentes, continuando sua dedicação à comunidade de seguidores de Jesus. E então Maria Madalena desaparece dos registros bíblicos canônicos. Mas sua história não termina aí. A tradição cristã preservou várias narrativas sobre o que aconteceu com ela após Pentecostes. A tradição ortodoxa oriental conta que Maria Madalena viajou para Éfeso, onde viveu com Maria, a mãe de Jesus, sob os cuidados do apóstolo João. Lá ela teria pregado o evangelho e eventualmente morrido sendo enterrada na cidade. Outra tradição, particularmente forte na França, afirma que Maria Madalena, junto com Lázaro, Marta e outros seguidores de Jesus, foi colocada em um barco sem remos nem provisões e lançada ao mar Mediterrâneo durante uma perseguição em Jerusalém. O barco milagrosamente chegou às costas da Provença, no sul da França, onde Maria teria pregado o evangelho, convertido a população local e passado os últimos anos de sua vida em oração e contemplação em uma caverna nas montanhas de Saint-Baume. Se você está gostando dessa história completa, que foi escondida por séculos, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa conhecer a verdade sobre Maria Madalena.
Continuamos agora com as descobertas que mudaram tudo no século XX. Em dezembro de 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando em busca de fertilizante natural próximo à cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, quando descobriu um jarro de cerâmica lacrado. Dentro dele, havia 13 códices de papiro encadernados em couro, contendo 52 textos antigos. Entre esses textos estava o Evangelho de Maria, um documento do século II que apresenta Maria Madalena como uma líder espiritual proeminente entre os discípulos. No Evangelho de Maria, embora fragmentado, Maria é retratada como alguém a quem Jesus amava mais do que aos outros discípulos, alguém que recebia revelações especiais e ensinamentos profundos. No texto, Pedro pergunta a Maria para compartilhar os ensinamentos que Jesus havia dado a ela em particular, dizendo: Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que as outras mulheres. Dize-nos as palavras do Salvador que tu te lembras, que tu conheces, mas nós não conhecemos nem ouvimos. Maria então compartilha uma visão complexa sobre a ascensão da alma. Mas quando termina, alguns dos discípulos questionam se Jesus realmente teria dado tais ensinamentos a uma mulher. André diz que não acredita que Jesus tenha dito aquelas coisas porque os ensinamentos são muito estranhos. Pedro questiona abertamente: será que ele realmente falou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos nos voltar e todos ouvi-la? Ele a preferiu a nós. Levi, identificado como o apóstolo Mateus, defende Maria dizendo a Pedro: Pedro, tu sempre foste de temperamento impetuoso. Agora vejo você discutindo com a mulher como se fosse adversária. Se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. Por isso ele a amou mais do que a nós. Esse texto antigo, embora não seja considerado canônico pela Igreja, revela algo importante sobre as primeiras comunidades cristãs. Havia tensão sobre o papel das mulheres, especialmente sobre o papel de Maria Madalena. Havia grupos cristãos que a viam como uma líder espiritual de primeira linha, enquanto outros, representados por Pedro no texto, resistiam à ideia de que uma mulher pudesse ter autoridade espiritual igual ou superior aos homens. Outra descoberta importante foi o Evangelho de Filipe, também encontrado em Nag Hammadi. Este texto, escrito em copta, uma língua derivada do egípcio antigo, contém uma passagem controversa que diz: E a companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador amava Maria mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na. Aqui o texto está danificado e a palavra seguinte está perdida. Alguns estudiosos especulam que seria boca, mas isso é impossível de verificar devido ao dano no papiro. O texto continua dizendo que os outros discípulos ficavam ofendidos com isso e expressavam desaprovação. Eles diziam a ele: Por que a amas mais do que a todos nós? O Salvador respondeu dizendo: Por que não vos amo como a ela? Esses textos gnósticos, escritos entre os séculos II e IV, embora não sejam considerados históricos ou teologicamente confiáveis pela maioria dos estudiosos, revelam que havia tradições nas primeiras comunidades cristãs que enxergavam Maria Madalena como figura central, não periférica. O fato de que esses textos precisaram ser escondidos e foram eventualmente declarados heréticos mostra que houve uma batalha pelo controle da narrativa sobre quem Maria Madalena realmente era. No século III, um teólogo cristão chamado Hipólito de Roma escreveu um comentário sobre o Cântico dos Cânticos, onde chamou Maria Madalena de Apostola Apostolorum. No século V, Agostinho de Hipona também reconheceu Maria Madalena como testemunha privilegiada da ressurreição. Mas, ao mesmo tempo, outros líderes da Igreja começaram a diminuir sistematicamente o papel das mulheres no cristianismo, usando interpretações seletivas de Paulo para justificar que mulheres deveriam permanecer caladas nas igrejas. E então veio o sermão devastador do Papa Gregório Magno em 591. Com uma única homilia, ele fundiu Maria Madalena, a mulher pecadora de Lucas 7, e Maria de Betânia
em uma única personagem, transformando a apóstola dos apóstolos em prostituta arrependida. Por que ele fez isso? As razões são complexas e provavelmente múltiplas. Teologicamente, a Igreja medieval estava obcecada com o pecado sexual, especialmente o das mulheres. A ideia de Maria Madalena, como grande pecadora arrependida, servia como exemplo poderoso de redenção e penitência. Politicamente, reduzir Maria Madalena de líder apostólica a penitente sexual tornava mais fácil justificar a exclusão das mulheres de papéis de liderança na Igreja. Se a mulher mais proeminente dos evangelhos era, na verdade, uma prostituta salva, isso reforçava a narrativa de que mulheres eram inerentemente mais pecaminosas, especialmente sexualmente, e, portanto, inadequadas para a autoridade espiritual. Durante a Idade Média, o culto a Maria Madalena como prostituta penitente explodiu. Igrejas foram dedicadas a ela, ordens religiosas adotaram seu nome, artistas a retrataram seminua, chorando, com longos cabelos cobrindo seu corpo, uma imagem sexualizada e objetificada completamente divorciada da mulher corajosa, rica e comprometida dos evangelhos. A arte renascentista perpetuou essa imagem, com pinturas famosas mostrando Maria Madalena como a bela pecadora arrependida, sempre com conotações sexuais implícitas ou explícitas. Mas a verdadeira Maria Madalena, a dos evangelhos canônicos, era radicalmente diferente. Ela era uma mulher de recursos que escolheu usar sua riqueza para financiar uma revolução espiritual. Ela era educada, capaz de viajar independentemente, corajosa o suficiente para permanecer ao lado de um homem executado quando todos os outros fugiram. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição, a primeira evangelista, a primeira pessoa a proclamar Cristo vivo. Ela demonstrou fé, amor e lealdade que superaram os dos discípulos homens mais próximos de Jesus. No século XX, estudiosos bíblicos começaram a questionar seriamente a fusão das Marias feita por Gregório. Eles apontaram que os evangelhos claramente distinguem entre diferentes mulheres chamadas Maria. Maria de Betânia tinha irmãos, Lázaro e Marta, e vivia em uma casa específica em Betânia. Maria Madalena era de Magdala, na Galileia, e não há menção de família. A mulher pecadora em Lucas 7 é anônima, e o evento acontece na Galileia, em um contexto completamente diferente da unção em Betânia, registrada em João 12. Em 1969, após o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Romana finalmente revisou oficialmente seu calendário litúrgico e separou as identidades de Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora anônima. A Igreja reconheceu que havia cometido um erro histórico que durou quase 1.400 anos, mas o dano cultural estava feito. A imagem popular de Maria Madalena como prostituta estava tão arraigada na consciência ocidental que persiste até hoje, apesar da correção oficial. Em 2016, o Papa Francisco elevou a festa de Maria Madalena de memória opcional para a festa, equiparando-a em importância litúrgica à dos apóstolos. O decreto explicou que Maria Madalena é exemplo de verdadeira e autêntica evangelizadora, uma evangelista que anuncia a alegre notícia central da Páscoa. Mas mesmo esse reconhecimento tardio não conseguiu desfazer completamente séculos de difamação sistemática. A história de Maria Madalena nos ensina várias lições profundas. Primeiro, mostra como o poder pode distorcer narrativas para servir a agendas institucionais. A Igreja medieval precisava justificar a exclusão das mulheres da liderança, então reescreveu a história da líder feminina mais proeminente do Novo Testamento, transformando-a em prostituta. Segundo, revela o papel fundamental que as mulheres desempenharam no movimento de Jesus desde o início, não como espectadoras passivas, mas como financiadoras, organizadoras, testemunhas corajosas e proclamadoras do Evangelho. Terceiro, demonstra que Jesus, em sua cultura e época, era radicalmente contracultural em seu tratamento das mulheres. Ele permitiu que mulheres o seguissem, ensinou a elas, apareceu primeiro a uma mulher após a ressurreição
e confiou a uma mulher a mensagem mais importante da história. Em uma sociedade onde o testemunho de uma mulher não tinha valor legal, Jesus escolheu uma mulher como primeira testemunha de sua vitória sobre a morte. Isso não foi acidente, foi declaração intencional. Quarto, a história de Maria Madalena nos lembra que transformação é possível. Seja lá qual fosse sua condição quando Jesus a conheceu, 7 demônios, doença, sofrimento, ela foi completamente transformada e se tornou exemplo de dedicação, coragem e fé. Sua vida antes de conhecer Jesus não definiu seu futuro, sua resposta ao amor transformador de Jesus definiu seu legado. Quinto, Maria Madalena nos ensina sobre lealdade radical. Quando todos fugiram, ela permaneceu. Quando os outros desistiram, ela continuou procurando. Quando lhe disseram para ir embora, ela ficou chorando no túmulo. Sua lealdade não era baseada em o que ela poderia ganhar, era baseada em amor puro. E foi essa lealdade que a colocou no lugar certo, na hora certa, para testemunhar o maior milagre da história. A questão que permanece é por quê? Por que o Vaticano e a Igreja institucional por tanto tempo distorceram a história de Maria Madalena? A resposta está na interseção entre poder, controle e interpretação. Durante séculos, a Igreja desenvolveu uma estrutura hierárquica exclusivamente masculina. A existência de uma mulher apóstola, de uma mulher que Jesus amava especialmente, de uma mulher que teve papel de liderança entre os primeiros seguidores, tudo isso ameaçava essa estrutura. Se Maria Madalena era realmente apóstola dos apóstolos, se ela recebia revelações especiais de Jesus, se ela tinha autoridade espiritual igual ou superior aos homens, então a base teológica para excluir mulheres do sacerdócio e da liderança eclesiástica se tornava questionável. Era mais conveniente transformá-la em prostituta penitente, uma figura que inspirava devoção, mas não desafiava a hierarquia de poder. Os textos gnósticos, embora não sejam historicamente confiáveis como fontes sobre o Jesus histórico, preservaram memória de conflito real sobre o papel de Maria Madalena. A tensão entre Pedro e Maria nesses textos provavelmente reflete tensão real nas primeiras comunidades cristãs entre facções que aceitavam liderança feminina e facções que a rejeitavam. Eventualmente, as facções patriarcais venceram. Os textos que apresentavam Maria como líder foram declarados heréticos e a narrativa oficial foi reescrita. Mas os evangelhos canônicos preservaram a verdade, mesmo quando a tradição da Igreja tentou obscurecê-la. Os evangelhos nunca chamam Maria Madalena de pecadora sexual. Os evangelhos a apresentam como discípula fiel, financiadora do ministério, testemunha da crucificação, sepultamento e ressurreição, e primeira evangelista. Esses fatos estão lá, nas páginas das Escrituras, esperando para serem redescobertos por cada geração. Maria Madalena também nos ensina sobre o valor que Jesus atribui à persistência na busca. Ela foi ao túmulo quando ainda estava escuro. Ela permaneceu chorando quando outros foram embora. Ela não desistiu de procurar mesmo quando parecia que tudo estava perdido. E foi essa persistência que a levou ao encontro com Jesus ressurreto. Há uma mensagem poderosa aqui sobre buscar a Deus com todo o coração, sobre não desistir mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, sobre permanecer fiel mesmo quando outros abandonam a fé. O momento em que Jesus diz Maria e ela responde Rabone é um dos mais íntimos e tocantes de toda a narrativa do Evangelho. Naquele momento, não há teologia complexa, não há multidões, não há milagres espetaculares. É simplesmente um professor e sua aluna, um mestre e sua discípula. Duas pessoas que se amavam profundamente se reencontrando após uma separação que parecia definitiva. A maneira como Jesus diz seu nome revela intimidade, conhecimento profundo, amor pessoal. Ela não é apenas mais uma seguidora, ela é Maria. Ela é conhecida, amada, valorizada. E então Jesus lhe dá uma missão. Não me detenhas, vai e dize. Maria quer segurar Jesus permanecer naquele momento de reunião e alegria,
Mas Jesus lhe dá algo melhor. Ele lhe dá propósito, missão, um papel na história mais importante que será contada. Ela não deve apenas desfrutar da presença de Jesus ressurreto. Ela deve se tornar portadora das boas novas, a primeira pregadora da ressurreição. A história de Maria Madalena também nos confronta com nossos próprios preconceitos e pressuposições. Por séculos, cristãos aceitaram sem questionar a narrativa da prostituta, nunca verificando se os evangelhos realmente diziam isso. Aceitamos autoridades religiosas sem examinar as Escrituras por nós mesmos. Permitimos que tradições humanas obscurecessem verdades bíblicas. A história de Maria nos desafia a sempre voltar aos textos originais, a questionar tradições, a não aceitar interpretações só porque são antigas ou populares. Nos evangelhos, Maria Madalena aparece antes de Maria de Betânia nas listas de mulheres que seguiam Jesus, indicando sua proeminência no grupo. Ela é mencionada nominalmente mais vezes do que a maioria dos apóstolos masculinos. Ela está presente nos momentos mais cruciais: crucificação, sepultamento, ressurreição. Se aplicarmos critérios objetivos de importância na narrativa do Evangelho, Maria Madalena é indiscutivelmente uma das figuras mais significativas do Novo Testamento. O fato de que sua história foi distorcida por tanto tempo é testemunho de como o poder institucional pode reescrever história. Mas é também testemunho da resiliência da verdade. Os evangelhos preservaram sua verdadeira história, apesar de séculos de má interpretação. E agora, 2000 anos depois, a verdadeira Maria Madalena está sendo redescoberta, celebrada, honrada como merece. Então, qual é a história completa de Maria Madalena e Jesus Cristo? É a história de uma mulher que foi libertada de grande sofrimento e respondeu com dedicação total. É a história de uma discípula que usou sua riqueza para financiar uma revolução espiritual. É a história de uma testemunha corajosa que permaneceu quando outros fugiram. É a história da primeira pessoa a ver Jesus ressurreto e a primeira a proclamar as boas novas. É a história de uma líder que foi sistematicamente diminuída e difamada porque sua existência desafiava estruturas de poder patriarcais. E é a história da verdade que eventualmente prevalece, não importa quanto tempo leve. O que essa história muda em sua vida hoje? Ela nos lembra que Deus usa pessoas que o mundo rejeita, marginaliza ou distorce. Ela nos mostra que lealdade e amor são mais importantes que posição ou poder. Ela demonstra que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história da fé, mesmo quando essa história foi apagada ou reescrita. E ela nos desafia a examinar que outras histórias aceitamos sem questionar, que outras verdades foram obscurecidas por tradição ou conveniência. Maria Madalena não era prostituta, era apóstola. Não era personagem secundária, era líder. Não era apenas salva, era evangelista. E sua história, a história completa que você acabou de conhecer, é a história que o mundo, e sim, até o Vaticano, por muito tempo, não quis que você soubesse. Se essa história impactou você, se inscreva no canal e ative as notificações para descobrir mais histórias completas que foram escondidas, distorcidas ou esquecidas ao longo dos séculos. E continue sua jornada pela verdade assistindo nossa playlist de histórias completas de personagens bíblicos. A próxima história pode mudar sua perspectiva sobre tudo que você pensava saber sobre a Bíblia. Até a próxima história que o mundo tentou esconder.